Então, vamos delinear aqui bem esse quadro clínico, né? Um quadro clínico amplo. Importante, minha gente, dizer que nós temos duas fases principais na infecção por leptospirose. Então, a fase aguda, a fase bacterêmica e a fase imune. Então, aqui vocês podem encontrar também a nomenclatura na fase aguda de fase leptospirêmica, mas a bacterêmica é mesmo assim a nomenclatura mais usada. Como é o quadro clínico? A febre, calafrios, mialgia. Então, a gente fala muito sobre dor nas panturrilhas, mas, na verdade, a mialgia mais comumente é generalizada e muito pontuada também, não só a dor nas panturrilhas, mas também a dor lombar, né? A diarreia, cefaleia, o rache, pode haver um rache ali, vômitos e até 20 a 30% dos pacientes podem ter tosse. Então, é um quadro clínico amplo. Se o paciente tem ali uma forma mais branda, mais leve do quadro, pode até passar e você não conseguir, você nomear inicialmente de dengue, porque pode ter febre, pode ter rache, cefaleia. A sufusão conjuntival, se estiver presente, vai ajudar muito você. Por quê? Poucas infecções agudas, febris, cursam com sufusão conjuntival. A lepto é praticamente a única que tem essa marca. Então, se encontrar sufusão conjuntival nesse paciente que tem sintomas assim pouco específicos, isso já vai ser uma forte pista. Saber a epidemiologia desse paciente, minha gente, é o grande diferencial para você encaixar o que é dengue, o que é lepto, o que é hepatite viral, não é? Saindo dessa fase aguda, que dura ali em média 2 a 9 dias, né? Uma média de 7 dias, muitas vezes, o paciente pode entrar nessa fase tardia, né? Nessa fase imune, onde é atenção total. Por quê? Pode haver, sim, essa é uma fase de potencial risco. Então, pode haver uma nova piora, marcada pela piora daqueles sintomas sistêmicos iniciais. O paciente pode desenvolver uma uveíte, então é mais comum que seja uma uveíte anterior, né? Mas a posterior também existe. A meningite asséptica, inclusive, ela pode ser uma das marcas desse quadro. Então, imagine ali o paciente teve aquele quadro inicial, né, leve de lepto, e quando ele pensa que vai se recuperar, volta a febre, volta aqui um bloqueio de nuca, uma cefaleia intensa, sinais ali de meningismo. Se você for coletar um LCR nesse seu paciente, você vai encontrar uma pleocitose, né, que tanto pode ser neutrofílica quanto linfocitária, um aumento de proteínas, mas não é um aumento tão significativo, aumento leve de proteínas e a glicose estará normal. E na cultura, o que é que vai crescer? Nada, é asséptica. E ela é uma das características ali presente nessa fase tardia, essa fase imune, que a gente chama aí de fase de risco potencial. A gente, provavelmente, enquanto eu estou aqui descrevendo para vocês esses sintomas, talvez vocês estejam lembrando daquele paciente que você acompanhou ali no plantão e que desenvolveu hemoptise. E aí, talvez para você tenha ficado mesmo essa marca de leptospirose ser uma doença extremamente grave. E assim, gente, a realidade é que a maioria dos pacientes é assintomática. Ou então tem uma forma leve, a maioria. Talvez você já tenha atendido algum paciente na emergência que tinha um quadro clínico tão leve que foi dado aquele famigerado diagnóstico. É uma virose e pode ter passado por você dessa forma, né? Mas toda vez que você reconhecer o quadro, você vai tratar. Você vai prescrever antibiótico. E é principalmente nesses pacientes em que você reconhece o quadro que tem a chance de evoluir para uma forma grave. Mas isso a gente vai delinear um pouquinho mais para frente, tá? Aqui eu trouxe um dado do Sinan mostrando aqui nos nossos pacientes brasileiros
quais são os achados mais comuns. Então, veja que a febre é disparado mais comum. Na sequência, a gente tem a mialgia, a cefaleia, a dor na panturrilha. Aqui o último, gente, meningismo. Alterações cardíacas como o penúltimo, porque são ali entre a parcela dos pacientes graves. Então, veja, alterações cardíacas, hemorragia pulmonar, provavelmente é esse paciente, né, que você acompanhou lá na sua vivência. Então, os sintomas mais comuns, febre, mialgia, cefaleia, dor na panturrilha, prostração, vômitos, até tosse, gente. Nem parece combinar muito, né, mas até tosse pode estar presente, não é? Aqui eu trouxe para vocês uma fotografia que, se você vê no seu paciente e ele tem febre, tem cefaleia, tem mialgia, você encontrar essa sufusão hemorrágica, isso ajuda muito você a reconhecer o diagnóstico. Provavelmente é leptospirose mesmo, né? Então, essa sufusão hemorrágica a gente caracteriza como uma hiperemia, um edema ali de conjuntiva e que ocasionalmente pode ser acompanhado de hemorragia. E aqui, gente, interessante é que se você for aqui no canto da página, você vai ver que a fonte foi a New England. A New England, né? Então, imagina ali Estados Unidos, eles têm uma incidência de leptospirose muito baixa. Não é coisa deles, é coisa da gente, assim, país tropical, sabe? Então, eles acham uma coisa assim, diferente, raro, que eles publicaram na imagem dele, imagem da semana, paciente com sufusão hemorrágica. Então, aí um dado só para você ver essa questão de prevalência, como para eles doença de Lyme é absolutamente comum, mas se a gente vê um Lyme aqui, chama todo mundo para ver junto com você, né? Porque é raro. Então, ó, sufusão hemorrágica, pista diagnóstica que vai te ajudar bastante a reconhecer a doença no seu paciente, tá? A síndrome de Weil. Gente, a síndrome de Weil é tudo aquilo que a gente não quer ver no nosso paciente com leptospirose, porque marca uma doença grave, de fato, né? Então, na síndrome de Weil, a gente tem icterícia, bilirrubinas totais elevadas e, às vezes, muito elevadas. Normalmente, esse aumento é às custas de dieta. E o que é interessante é que você vai lá solicitar a sua TGO, sua TGP, suas enzimas canaliculares, e você vai ver que elas estão quase normais. Então, isso aqui é um diferencial. Por exemplo, quando a gente encontra uma hepatite viral, a gente encontra aquela icterícia bem intensa, mas TGO e TGP está pipocado, acima de 1000, acima de 2000. E aqui não, você vai encontrar aquela bilirrubina elevadíssima. Existem descrições, gente, que eu duvidava, que era de bilirrubina que poderia chegar até 60, até que eu vi na prática. O paciente estava, aquela icterícia que, se a gente pudesse dizer que são 5 cruzes em 4, a gente diria. E realmente é um aumento marcante. TGO, TGP quase nada, FA, GGT quase nada, né? Então, bem interessante. Algumas vezes, você pode até solicitar uma ultrassonografia para esse paciente para ver ali se tem algum sinal de obstrução da via biliar, porque a icterícia está muito marcante, mas não vai ter, tá? Essa é só uma colestase e sem repercussão hepatocelular significativa. A insuficiência renal. Aqui, gente, você tem que ter muita atenção. Por quê? Não espere que seu paciente esteja ali com oligúria. Não terá. Costuma ser uma insuficiência renal não oligúrica. Então, ele pode estar ali com a creatina dele de 4, 4,5 e ali com a sua diurese, vamos colocar ali de 2.000 em 24 horas. Aqui, para você identificar, você vai ter que pedir ureia, creatinina. A pista também é que a hipocalemia é comum, tá? E, infelizmente, né, na tríade a insuficiência renal, quando está presente, metade dos pacientes vão precisar de hemodiálise. Então, é extremamente relevante solicitar as escórias, reconhecer o diagnóstico, né? Você vai pedir o seu sumário de urina, quantificar o débito urinário. Por que eu vou quantificar se eu já sei que ele pode me enganar? Porque, gente, é uma ira não oligúrica. Porém, se seu paciente desenvolver oligúria, isso é um sinal de gravidade.
Então, guarda isso. Oligúria na leptospirose é sinal de gravidade. O cenário mais comum na leptospirose é de ter uma insuficiência renal não oligúrica, tá? Vai pedir eletrólitos naturalmente, vai ver ali como é que está seu potássio. Às vezes o que a gente pega ali e consegue pescar o diagnóstico é justamente no hemograma, no eletrólito, na função renal, encontrando essas pistas, né? E a doença pulmonar, a alveolite pulmonar. Pois é, gente, às vezes aquele seu paciente que tinha ali uma tossezinha leve, mas que você identificou que tem insuficiência renal, identificou que tem icterícia. Nesse paciente que tem essa tosse leve, se você solicitar uma radiografia, você pode até se surpreender com o achado, né, radiológico de, na verdade, ali um infiltrado pulmonar bilateral. E é aquele paciente que está com aquela tosse bem levinha, você, né, inclusive diz, não, a tosse é o achado menos problemático nesse paciente. O problema é a lesão renal aguda, o problema é a icterícia, mas aí é que do nada esse paciente pode abrir uma hemoptise gravíssima. Imagine aquela intubação orotraqueal com muito sangue na via aérea, é realmente um cenário bem catastrófico. Então, muita atenção, é aquela taquipneia leve, é aquela tosse leve que nesse paciente aqui você vai colar nesse seu paciente, provavelmente ali providenciar logo uma via aérea segura, né? Aqui eu trouxe para vocês, gente, essas duas imagens aqui, ó. Então, veja essa radiografia, né? O que a gente consegue perceber, né? Tá bem notável aqui nela essas opacidades consolidativas aqui, especialmente nos 2/3 inferiores, né? Então, opacidades consolidativas, esse infiltrado, muitas vezes, assim, é um aspecto, assim, mais, né, nodular. E aí, se você realizar a tomografia, o que é que você vai ver? Vidro fosco, né? Vidro fosco. Então, áreas extensas de vidro fosco. E, nesse caso aqui, tem um pouquinho também de derrame pleural. Então, a gente ficou aí muito atento a vidro fosco, na vigência, né, agora da pandemia da Covid, porque era o achado tomográfico, né, mais comumente visto, mas há muito tempo, na verdade, que a gente está prestando atenção nesse vidro fosco. Na lepto é o achado. Isso aqui está relacionado à hemorragia alveolar, tá, gente? E olha, a letalidade desses pacientes é de 50% a 70%, né? Então, muito grave. Síndrome de Weil é tudo que a gente não quer ver nos nossos pacientes, mas infelizmente a gente pega assim situações, especialmente depois de catástrofes, né, ambientais. Então, enchentes, né? Chuva, enchente, aí além do caos ali social daquele momento, semanas depois, até um mês depois, a gente está atendendo alguns pacientes com lepto e alguns deles fazem essa forma grave, né? Então, como é que vai ser o laboratório, né? Porque a gente comentou muito da insuficiência renal, da hipocalemia e o que mais eu vou encontrar? Então, gente, leucocitose com desvio à esquerda é um achado extremamente frequente. Pode acontecer de ter leucopenia? Até pode, é a raridade da raridade, tá? Plaquetopenia, então vá ali fazendo cenário. Paciente com lesão renal aguda, com plaquetopenia, com a CPK muito aumentada, aí poucas situações vão ficando ali no seu diagnóstico diferencial. É lepto mesmo, né? Então, ali, hiperbilirrubinemia, né? Então, a gente encontra, assim, especialmente as custas da fração direta. As transaminases estão pouco aumentadas, né? Pouca repercussão. Aí, talvez você esteja aí pensando, eu não acho que transaminases de 500 são achado hepatocelular discreto, não. Eu acho 500 alto. É alto mesmo, mas é que quando a gente compara com hepatite viral, hepatite B, hepatite C, que podem, essas transaminases chegar facilmente acima de 2.000 e muito mais, a gente acha que aqui a repercussão hepatocelular é pequena, comparativamente é pequeno.
potássio baixo, né? Então, potássio é pista. CPK alto, potássio baixo, pista para leptospirose, fortemente. E aqui, pessoal, então como é que eu vou poder comprovar que esse meu paciente, né, que eu acho que tem lepto, como é que eu comprovo que é lepto? Qual é o recurso diagnóstico? Então, gente, na fase precoce, né, a gente tem ali uma escassez de recursos, né? Porque você pode fazer PCR ali do material, porém é um método ainda assim, num diagnóstico de lepto não é padronizado e algumas vezes pouco disponível. Você pode ver ali a visualização direta do leptospira, né, no campo escuro? Pode, porém na fase precoce é muito difícil dar porque não são métodos padronizados. Frequentemente a gente não tem material ali para ter visualização direta. E o crescimento do leptospira em cultura é muito, muito, muito ruim. A fase tardia, né? Então, ali após o 7º dia, você tem ali as possibilidades diagnósticas mesmo. Então, veja, o mais disponível para a gente é o ELISA IgM. Então, vai vir ali ELISA IgM positivo, você já pode coletar após o 7º dia. E também a microaglutinação. Então, você coleta ali a microaglutinação, semanas depois você repete e documenta ali que houve uma grande elevação. Então, a microaglutinação é excelente, perfeita. Então, na fase precoce, você vai ficar ali um pouco limitado, né? Não vai ter como assinar que é leptospirose, mas é justamente ali o quadro clínico e a epidemiologia, mais do que o laboratorial, que vai lhe dar ali a ferramenta para você saber que é leptospirose.